Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje, a parte 4 do tema O Deus Supridor. Vamos orar? Vamos curvar as nossas frontes e repita comigo a oração. Senhor Deus, mais uma vez estamos unidos no mesmo propósito de te enaltecer, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Queremos pedir que o Santo e Bom Espírito venha pôr em nossos lábios aquilo que o Senhor quer que a gente diga, para que aquele que decreta a tua palavra seja um dos teus escolhidos. Por Jesus. Amém. Bem, hoje nós falaremos sobre as 3 mensagens angélicas. Passo a palavra. Na realidade, as 3 mensagens angélicas é muito importante, porque eu fui fazer um trabalho, o Senhor me mandou fazer um trabalho em Mato Grosso do Sul, e lá eu fui muito humilhado. O povo gostou, mas a direção dos pastores não gostaram. E me ofenderam, enfim. Eu fui provocado até a falar aquilo que eu não queria falar. E graças a Deus que eu não falei, porque eu conheço os princípios de o que disser será feito. Sim. Então a gente tem que ter freio na língua, porque às vezes o diabo provoca as coisas para a gente amaldiçoar ou fazer qualquer coisa. Eu preferi aguentar. E quando eu vim assim, triste, eu não conhecia ainda direito as 3 mensagens angélicas. Mas de repente, quando eu vinha no ônibus triste, assim, deu assim uma visão. Eu não estava nem dormindo nem acordado, mas eu me vi assim do lado de fora do ônibus e eu via 3 anjos voando, assim, numa altura assim de uns 200 metros, aqueles anjos grandes voando. E de repente um deles deixou os outros 2 e desceu para o meu lado. E eu corri, tinha uma casa, e eu corri e escondi atrás da casa. E quando eu escondi atrás da casa, quando eu vi, ele estava assim do meu lado. Não adiantou correr. Não adiantou correr. Eu não entendi bem o que queria dizer aquilo. 3 anjos voando e um desceu para falar comigo. Na realidade, ele não falou nada. Eu cheguei e com o tempo o Senhor então me deu a mensagem, as 3 mensagens angélicas, que esse anjo que veio estar comigo é justamente o primeiro anjo, que ele traz uma mensagem terrível. Quem conhece Apocalipse 14, de 6 a 12, ali está então as 3 mensagens angélicas. O primeiro diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu não entendia bem, porque o Senhor às vezes mostra as coisas para a gente e na hora a gente não entende. Mas depois eu comecei a perceber, quando orava, porque o Senhor é assim, Ele mostra, mas você tem que querer, se interessar. Que Deus não pode chegar e enfiar uma mensagem na pessoa. Você tem que ter compreensão, você tem que buscar. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que é Ele que dá o desejo de como realizar. Então Ele dá o desejo de você fazer a coisa, mas você tem que pedir esclarecimento para Ele poder te esclarecer. Ele não vai chegar e dar um recado assim para você. Conforme você vai entendendo. Então essa mensagem, quando eu orava, eu pedia a direção do Senhor. Essa mensagem, o Senhor me mostrou. Então, Êxodo 20, verso 11, que é o finalzinho do sábado, onde Deus está mandando lembrar do sábado para santificar e tal. E ele ali, o selo de Deus, na verdade, quando fala lá, selo dos meus discípulos, aquele que guarda o sábado, ele tem o selo de Deus.
que corresponde ao mesmo selo dos 144.000, lá, Apocalipse 14, de 1 a 5, que diz, né? Esse grupo tem o selo de Deus. Então, se a gente prestar atenção, o selo é justamente a luz do Espírito. É aquilo, o terceiro olho que me foi dado. Entende? Vocês têm, através da aceitação do trabalho que Deus me deu para fazer. É como o sol, entende? E vocês representando, por exemplo, a lua, que pega o reflexo do sol e ela brilha. Entende? Então, se a gente prestar atenção, quando está falando Êxodo 20, verso 11, está bem no coração dos 10 mandamentos, então está chamando a atenção das pessoas para os 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus. Não ter o Deus diante de Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, ou a mulher do próximo, ou o homem do próximo. É a obediência total. E como nós vemos lá em Tiago 2,10, quem falha num é culpado de todos. Então, a pessoa pode, vamos dizer assim, o homem pode ser rico, muito rico. Mas se ele for infiel, a mulher não vai querer. A mesma coisa a mulher, ela pode ser o que for, mas se ela não for fiel, não tem condição. A mesma coisa é Deus. Para Deus se quebrar um, é culpado de todos. Então, a gente não quer dizer que o grupo Emmanuel, que nós não falhamos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas existe uma diferença entre aquele que quer fazer a coisa certa e erra, e aquele que não quer saber. Entende? Então não existe neutralidade. Ou a gente serve a Deus ou serve o diabo. Então o grupo Emmanuel é justamente isso. A gente está chamando a atenção das pessoas para uma santificação. E santificação inclui muitas coisas, como nós temos posto nos nossos vídeos, né? Fidelidade absoluta. Não só, vamos dizer assim, em dízimo e oferta, mas também numa vida santa, sem a qual ninguém verá Deus. E como seria essa vida santa? A palavra santo quer dizer separado. Jesus disse, sede santo como eu sou santo. A gente fica até assustado. Nossa, como é que eu posso ser igual a Jesus? Você pode ser igual a Jesus estando no corpo dele. E como que a gente está no corpo dele? Você roubava. Vai pensar, Jesus não roubaria. Adulterava. Jesus não adultera. Usa droga. Jesus não usa droga. Então, o ser humano ele foi chamado para contemplar. Geralmente nós imitamos. E vocês sabem disso, por exemplo, os artistas. Se ele corta o cabelinho de um jeito... Já tem um monte igual. Um monte corta. Jogador, né? Cortou o cabelinho de um jeito. A mulher usou uma roupinha assim, todo mundo quer usar. Então, o homem foi feito para isso. Ou você adora Deus, ou está adorando o diabo. Não tem meio termo para Deus. Então, sede santo como eu sou santo. Sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito. Aí vem a pergunta, como eu posso ser santo? Como eu posso ser perfeito? Se a Bíblia não mente, então há possibilidades. Então, quando é que a gente é santo? Quando a gente está na palavra. E quando é perfeito? Boa pergunta. Quando é que a gente é perfeito? Quando está na palavra. Ser perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Quando nós vemos ali os 10 mandamentos, né? Pai nosso que está no céu. Então, o que significa um pai? Protetor, um que provém, sustém. Dá proteção, dá
assim, abrigo, dá segurança. Enfim, pai é aquele que luta por a sua prole, vamos dizer assim. Isso. E a mulher vê assim no pai como se fosse um protetor, né? Aquele que supre todas as necessidades. Chega um tempo que ela precisa de algo mais que o pai não pode dar. É onde que ela vai ter que procurar um homem Que seja que supridor. tenha a mesma qualidade do pai e um pouquinho mais. A mesma coisa o homem. A mãe é muito boa, tal, a gente gosta da mãe, como aqui o meu amiguinho gosta aqui da mãe e tal. Mas vai chegar uma hora que a mãe não pode suprir uma necessidade que você tem. Você vai ter que arrumar uma mulher que seja igual à sua mãe e vai além da mãe, que faça alguma coisa. Essa é a família que Deus pôs na terra, porque Deus é família, na verdade, né? Eu gosto muito daquele verso que Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que o irmão quer dizer quando você diz, tem que se vestir a camisa do Emanuel? Na realidade, vestir a camisa do Emanuel é como, por exemplo, quando você trabalha numa firma, repara que eles dão a farda, a roupa, seja um avental, uniforme, eles dão o crachá para você usar, enfim, o que você precisar. Vestir a camisa do Emanuel é a mesma coisa de um time de futebol. Uns torcem para o Santos, outros para o Corinthians, outros para o Palmeiras e tal. Você tem que vestir a camisa do time. Os jogadores vestem e a torcida também veste. A mesma coisa aqui. Vestir a camisa do Emanuel é quando a pessoa é trazida pelo Senhor. Porque, na realidade, não somos nós que trazemos. Nós não temos poder de atrair ninguém. Na realidade, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quer dizer, Deus escolhe. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus passeia por toda a terra, procurando os justos. Mas tem justo? Aí que tá. Então, quando a gente é justo? Só quando a gente está na palavra. Você quer ser justa, mas vamos dizer que você fosse uma prostituta. Mas você quer ser justa. Deus não faz acepção de pessoa. Os olhos de Deus passeiam, procurando. Você é justa quando quer andar na justiça. Você é macumbeira. Lógico que é comunicação com os mortos, mas dentro de você nasce um desejo de mudança. O Espírito de Deus também vai no centro de macumba. Ele vai na prostituição. Ele vai nas drogas. Tá, né? Em todo lugar. Ele passeia por toda a terra. Assim como esse anjo que contendeu lá com o Senhor, né? O Senhor pergunta: de onde vem? E ele fala: de rodear a terra, de passear. Os olhos de Deus passeiam por toda a terra, procurando os justos. Então, quando a gente é justo, quando procura a justiça, aquele que pede, recebe. O que busca, procura, acha. Então, Deus faz um meio que você, então, achar. No caso do Emanuel, por exemplo, nós vemos que o Senhor diz, ali no livro de Ezequiel, que ele manda medir a cidade. Começando primeiro pelos justos, pela casa de Deus, para depois julgar o mundo. Entende? Então, vestir a camisa do Emanuel é quando você veio, como muita gente vem de tudo quanto é lugar, credo, e ele aceita a palavra da santificação ou os 10 mandamentos. Porque nós primamos pelos 10 mandamentos, que é a constituição do reino de Deus. Sendo que Deus botou o selo dele bem no centro dos 10 mandamentos, que é o sábado. E ali, então, no final desse versículo, do 4º mandamento, ele mostra, então, que ele é o Senhor, que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Então, ele é o Criador,
Ele é o mantenedor. É aquele que decide. E nós sabemos que, na realidade, o que vai dividir o povo de Deus vai ser o sábado e o domingo. Vai ser dividido em duas categorias. Os que amam a Deus sobre todas as coisas e aceitam o sábado. E aqueles que são superficial. E mesmo dentro dos que guardam os 10 mandamentos, vamos dizer assim, e não é fiel no sábado. Então ele não está vestindo camisa. Vestir a camisa é quando você se identifica com a firma, com o time. Ou, por exemplo, em qualquer situação, a gente tem que andar segundo aquele que está nos contratando. Deus está buscando um povo lavado e remido no seu sangue. Um povo que, embora possa tropeçar, porque não há um justo sequer, mas existe uma diferença entre aquele que quer realmente servir a Deus e o que não quer. É aquele que está só por fachada. É isso que vai julgar. Então, como nós vemos lá, está escrito também, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o que hoje, em 8 bilhões de pessoas, só tem vamos dizer assim, duas denominações que poderia assim dizer que está mais próximo de Deus. O católico, por exemplo, guarda 8 mandamentos. O pentecostal guarda 9. Os judeus admitem os 10, mas não aceita Jesus. E o adventista, a gente tem que falar, ele admite os 10 mandamentos, mas não tem a fé de Jesus, não tem o testemunho de Jesus. Porque você pode fazer tudo bonitinho, mas se tropeçar num, se não se consertar. Terminamos o vídeo de hoje. Nós pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e também deixe aqui embaixo seus comentários, suas perguntas e se precisar de oração ou até pedido, algum outro tipo de pedido, façam aqui embaixo na descrição, nos comentários. E até o próximo vídeo.